Meu nome é Rafael, tenho 33 anos e moro em Goiânia desde que nasci. Trabalho como auxiliar administrativo numa empresa de materiais de construção aqui no setor sul. Sou casado, tenho uma filha de 5 anos e hoje sirvo a Deus numa igreja evangélica. Mas isso nem sempre foi assim. Antes de contar como cheguei até aqui, preciso voltar no tempo e falar sobre meu tio Marcos, o homem que quase me arrastou para o mesmo abismo que o destruiu. Era 1998. Eu tinha apenas 8 anos quando conheci meu tio Marcos pela primeira vez. Foi num churrasco de família lá no setor Pedro Ludovico, na casa da minha avó Neuza. Lembro até hoje da cena. Ele desceu de um Omega preto, todo vestido de preto, com correntes de prata no pescoço que brilhavam no sol da tarde. Tinha algo nele que me deu medo na hora, sabe? Aquele tipo de sensação que a gente não sabe explicar, mas o corpo sente. Minha mãe, Regina, segurou minha mão com força assim que ele entrou no portão. Ela me puxou para perto dela e sussurrou baixinho no meu ouvido para não chegar perto dele. Minha avó Neuza fez o sinal da cruz quando viu o filho, aquele gesto rápido que católico faz quando está com medo de alguma coisa. Na época eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que tinha algo muito errado ali. Meu primo Gustavo, que tinha uns 4 anos na época, começou a chorar desesperado quando o tio Marcos tentou pegá-lo no colo. A criança berrava, esperneava, como se estivesse vendo um monstro. Minha tia Sônia arrancou o menino dos braços dele com uma cara de susto. Todo mundo ficou constrangido, ninguém sabia o que dizer. O Marcos só deu aquele sorriso estranho dele e foi sentar sozinho num canto do quintal. Fui até a cozinha pegar refrigerante e ouvi minha tia Sônia cochichando com minha mãe. Ela dizia que o Marcos tinha voltado de São Paulo completamente diferente, que ele tinha se envolvido com coisas estranhas lá no Brás. Minha mãe balançava a cabeça concordando e falava baixinho que não queria ele perto de mim. Meu pai, Roberto, entrou na cozinha nessa hora. Ouviu o final da conversa e só disse uma coisa. Aquele homem não era mais o Marcos que a família conhecia. Foi aí que percebi um detalhe que me marcou para sempre. O tio Marcos tinha uma cicatriz na palma da mão direita, bem no centro da mão. Parecia uma queimadura em formato de círculo perfeito, como se alguém tivesse pressionado algo quente ali de propósito. Eu, curioso do jeito que criança é, perguntei o que era aquilo. Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos e escuros, sorriu de um jeito que me deu arrepio e disse algo que nunca esqueci. Foi o preço da assinatura. Na época, achei que ele estava brincando, fazendo mistério para me assustar. Mas a cara de pavor da minha mãe, quando ouviu aquilo, me mostrou que não era brincadeira. Ela me puxou de volta para perto dela e não deixou mais eu chegar perto do Marcos o resto da tarde. Fiquei ali sentado no colo dela, observando meu tio de longe, tentando entender o que tinha de tão assustador naquele homem. O churrasco foi estranho o tempo todo. Ninguém conversava direito com o Marcos. Ele ficou isolado, bebendo cerveja, fumando cigarro atrás de cigarro. De vez em quando dava para ver ele rindo sozinho, como se estivesse ouvindo alguma piada que mais ninguém escutava. Meu avô, que já era falecido na época, costumava dizer que quem ri sozinho ou tá lembrando de besteira ou tá conversando com o capeta. Agora eu entendo o que ele queria dizer, mas o que mais me deixou apavorado naquele dia foi uma coisa que só eu e mais algumas pessoas perceberam. Quando o Marcos chegou e começou a andar pela rua, os cachorros que sempre ficavam ali na calçada, aqueles vira-latas que latiam para todo mundo, simplesmente fugiram. Não latiram, não rosaram. Fugiram. Correram com o rabo entre as pernas, alguns até gemendo baixinho, como se tivessem visto algo aterrorizante que a gente não conseguia enxergar. Meu pai comentou isso com meu tio Antônio. Disse que cachorro sente coisa que gente não sente, que eles enxergam o que a gente não vê. Meu tio Antônio, que sempre foi meio cético dessas coisas, concordou que era muito estranho mesmo.
Falou que cachorro só foge assim quando tá com medo de verdade, medo de algo sobrenatural. Aquela conversa ficou na minha cabeça de criança. O Marcos foi embora quando já estava escurecendo. Ele deu tchau para todo mundo, mas ninguém levantou para abraçar ele. Ninguém disse volta sempre. Só um silêncio constrangedor enquanto ele entrava no carro preto e sumia na rua. Assim que o carro saiu de vista, senti o clima mudar completamente. Era como se um peso tivesse saído de cima da gente, sabe? Todo mundo voltou a respirar direito. Naquela noite, deitado na minha cama, fiquei pensando no tio Marcos, na cicatriz estranha na mão dele, naquele jeito sinistro de sorrir, nos cachorros fugindo, no medo da minha família. Eu não sabia ainda, mas aquele homem ia marcar minha vida de uma forma que eu jamais imaginaria. E o pior, eu quase aceitei seguir o mesmo caminho que ele seguiu. Mas isso é assunto para o que vem depois. Meu tio Marcos nem sempre foi aquele homem estranho e assustador que conheci em 1998. Antes de ir para São Paulo, ele era uma pessoa completamente diferente, pelo menos era o que minha família contava. Trabalhava como ajudante num ferro velho ali na Avenida Anhanguera, ganhava um salário mínimo e mal conseguia pagar as contas. Em 1996, ele estava devendo 15 mil reais, uma fortuna na época, e foi despejado de um quartinho que alugava nos fundos de uma casa no setor Campinas. Foi em março de 1996 que tudo mudou. O Marcos juntou o pouco dinheiro que tinha, pegou um ônibus e foi para São Paulo dizendo que ia mudar de vida. Minha avó Neuza chorou muito no dia que ele partiu. Aquela sensação de mãe que pressente que algo ruim vai acontecer. Ele prometeu que ia voltar rico, que ia dar uma vida melhor para a família, que a gente ia ver. Ninguém acreditou muito, acharam que era só conversa de quem está desesperado. 2 anos depois, em maio de 1998, o Marcos voltou. E voltou completamente diferente. Rico, muito rico. Ele apareceu dirigindo aquele Omega preto 0 km, usando roupa de marca, relógio caro no pulso. Abriu uma loja de autopeças na Avenida Goiás, que começou a faturar de um jeito absurdo desde o primeiro dia. Em 2 anos, ele tinha 2 milhões de reais na conta. Como? Ninguém na família conseguia explicar. Meu primo Daniel começou a trabalhar com ele logo que a loja abriu. Ele precisava de emprego e o Marcos ofereceu um salário bom. Anos depois, quando a gente já estava mais velho, o Daniel me contou coisas que aconteciam naquela loja. Coisas que não eram normais. Ele disse que tinha cliente que chegava lá reclamando do preço alto, achando um absurdo, brigando para conseguir desconto. Aí o Marcos olhava fixo nos olhos da pessoa e falava alguma coisa baixinho que o Daniel nunca conseguiu ouvir direito. E a mudança era imediata. A pessoa que estava reclamando há 2 segundos simplesmente mudava de atitude, comprava tudo sem questionar, pagava à vista sem pechinchar nenhum centavo. Depois saía da loja com aquele olhar meio perdido, zonzo, como se tivesse acabado de acordar de um transe. O Daniel disse que parecia coisa de hipnose, mas era mais forte que isso. Era como se o Marcos tivesse algum poder sobre as pessoas. Mas o mais estranho acontecia à noite. O Marcos recebia uns homens no escritório da loja, sempre depois que todo mundo já tinha ido embora. O Daniel voltou algumas vezes porque esqueceu alguma coisa ou porque o Marcos pediu para ele buscar um documento. Ele escutava vozes lá dentro, várias vozes conversando, discutindo. Mas quando abria a porta para levar um café ou entregar o que o Marcos tinha pedido, ele estava sozinho, completamente sozinho, suando frio, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. A prosperidade do Marcos era assustadora. Em apenas 3 anos, ele tinha 5 lojas espalhadas por Goiânia, uma chácara enorme em Senador Canedo, uma casa luxuosa no setor marista e 3 carros importados na garagem. Ele ostentava, gastava dinheiro como se fosse água.
Mas tinha um detalhe sinistro nisso tudo. Todos os sócios dele começaram a ter fins trágicos. Todos, sem exceção. O primeiro foi o João, que morreu num acidente na BR-153 no ano 2000. Um caminhão perdeu o freio do nada e prensou o carro dele contra a mureta. O João estava voltando justamente de uma reunião com o Marcos em Anápolis. O segundo foi o Antônio, que teve um infarto fulminante aos 35 anos em 2001, dentro da própria loja. Ele era saudável, malhava, não tinha histórico nenhum de problema cardíaco na família. Simplesmente caiu morto no meio do expediente. O terceiro sócio foi o Carlos. Esse não morreu, mas ficou louco. Em 2003, ele teve um surto psicótico e foi internado no Hospital Psiquiátrico de Goiânia, onde está até hoje. Minha tia trabalha lá como enfermeira e me contou que o Carlos só repete uma frase o dia inteiro, todos os dias, há mais de 20 anos. Os olhos pretos. Ele trouxe os olhos pretos para me buscar. Ela disse que dá arrepio de ver o jeito que ele fala isso, olhando para o nada, tremendo de medo. Meu pai Roberto tentou confrontar o Marcos num almoço de família em 2004. A gente estava comemorando o aniversário da minha avó e o clima já estava estranho desde que o Marcos chegou. Meu pai, que sempre foi mais corajoso e direto, soltou a pergunta que todo mundo queria fazer. De onde veio esse dinheiro todo, Marcos? Seus sócios estão tudo morto ou louco e você cada vez mais rico. Explica isso pra gente. O Marcos parou de comer, limpou a boca com o guardanapo bem devagar e olhou para o meu pai com aquele sorriso gelado dele. Ele disse que tinha feito uns contatos muito bons em São Paulo, contatos que sabiam valorizar lealdade e que cobravam muito caro por traição. A forma como ele falou aquilo, o tom de voz, o jeito que olhou nos olhos do meu pai, todo mundo na mesa sentiu um calafrio. Ninguém tocou mais no assunto depois disso. E o Marcos continuou enriquecendo enquanto todo mundo ao redor dele sofria. Em 2005, quando eu tinha uns 15 anos, meu tio Marcos começou a namorar uma moça chamada Flávia. Ela tinha 28 anos, era bonita, simpática, e o que mais chamava a atenção era evangélica praticante. Frequentava a Igreja Batista do Setor Bueno, cantava na banda de louvor, era professora da escola dominical. Todo mundo na família achou muito estranho uma moça de Deus se interessar por um homem como o Marcos. A Flávia era cheia de vida, sabe? Sempre sorrindo, sempre animada, participava de tudo na igreja. Mas depois que começou a namorar o Marcos, ela mudou completamente em questão de semanas. Parou de ir nos cultos, se afastou das amigas da congregação, emagreceu muito. A mãe dela, Dona Célia, que era amiga da minha avó, ligava chorando, implorando para Flávia voltar para a igreja. Dizia: filha, esse homem não é de Deus, volta para os caminhos do Senhor. Mas parecia que a Flávia estava enfeitiçada mesmo. Minha mãe comentava em casa que os olhos da Flávia tinham mudado. Antes eram brilhantes, cheios de alegria. Depois que começou a namorar o Marcos, ficaram opacos, distantes, vazios. Ela tinha aquele olhar de quem está sempre pensando longe, de quem não está completamente presente. Quando a gente tentava conversar com ela nas reuniões de família, ela respondia com monossílabos, parecia um robô. Algo definitivamente estava errado ali. Foi numa madrugada de agosto de 2005 que tudo explodiu. Eram quase 3 horas da manhã quando bateram na porta da casa da minha avó Neuza. Era a Flávia, descabelada, com um hematoma roxo no braço direito, os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha avó abriu a porta assustada e a Flávia entrou correndo, trancou a porta atrás dela e desabou no sofá. Ela estava apavorada, tremendo dos pés à cabeça, mal conseguia falar direito. Entre soluços e lágrimas, a Flávia começou a contar o que tinha acontecido. Disse que o Marcos tinha um quarto na casa dele que vivia trancado, sempre trancado com cadeado. Ela nunca tinha conseguido entrar ali e ele proibia terminantemente que ela se aproximasse daquela porta.
Mas naquela noite, ele tinha deixado o molho de chaves em cima da mesa quando foi tomar banho. A Flávia disse que sentiu algo empurrando ela para pegar aquelas chaves, como se Deus quisesse que ela visse o que tinha naquele quarto. Ela abriu a porta e o que viu a deixou gelada. Velas pretas espalhadas por todo o cômodo, algumas ainda com restos de cera derretida. Um livro antigo e grosso aberto em cima de uma mesa, escrito em latim, com ilustrações de criaturas demoníacas nas páginas amareladas. E o pior, fotos. Fotos da nossa família inteira pregadas na parede com alfinetes. Da minha avó, do meu pai, da minha mãe, de mim, dos meus primos, das crianças pequenas. Todos nós tínhamos alfinetes espetados nas fotos. No centro da mesa tinha um recipiente grande de vidro com um líquido vermelho escuro dentro. A Flávia disse que na hora ela soube o que era. Sangue. Muito sangue. Ela ficou paralisada olhando aquilo tudo, tentando processar o que estava vendo, quando ouviu a voz do Marcos atrás dela. Ele tinha saído do banheiro e estava parado na porta do quarto, molhado, com uma toalha na cintura, olhando para ela com uma fúria nos olhos que ela nunca tinha visto antes. Ele avançou nela, agarrou o braço dela com tanta força que deixou a marca roxa que a gente viu e perguntou o que ela estava fazendo ali. A Flávia, tremendo, perguntou de quem era aquele sangue todo. O Marcos apertou mais forte o braço dela e disse com uma voz grave, diferente da voz normal dele: "É de quem fez pacto comigo. E agora você sabe demais." A Flávia contou que naquela hora ela teve certeza que ia morrer ali, que ele ia fazer algo terrível com ela. Mas ela conseguiu se soltar, pegou a bolsa que estava na sala e saiu correndo da casa. Entrou no carro e veio direto para a casa da minha avó porque não sabia para onde ir. Ela terminou o namoro naquela mesma madrugada. Pegou todas as coisas dela, da casa do Marcos, nos dias seguintes, sempre acompanhada do irmão dela, e prometeu nunca mais chegar perto daquele homem. A gente achou que tinha acabado ali, que ela tinha escapado. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, no dia 23 de agosto, a Flávia sofreu um acidente de moto na Avenida T63. Ela estava voltando do trabalho, era meio-dia, o trânsito estava normal, o tempo estava bom. De repente ela perdeu o controle da moto e bateu violentamente num poste. Quebrou a perna direita em 3 lugares, teve traumatismo craniano, ficou internada por 2 semanas. Sobreviveu, mas as sequelas físicas e principalmente psicológicas ficaram até hoje. O seu Raimundo, que tem uma banca de frutas bem naquela esquina da T63 há mais de 30 anos, viu tudo. Ele foi uma das primeiras pessoas a socorrer a Flávia. Anos depois, quando eu já era adulto, conversei com ele sobre aquele dia. Ele me disse que não tinha nada na frente daquela menina. A pista estava completamente livre. Mas ela desviou bruscamente de algo que só ela estava vendo, como se tivesse algo atravessando na frente dela. Ele correu para ajudar e ouviu ela, ainda consciente, gritando: "Sai de perto de mim, sai!" Mas não tinha ninguém perto dela além dele mesmo. Encontrei a Flávia por acaso em 2018, numa consulta médica. A gente conversou um pouco e ela me contou o que realmente aconteceu naquele dia. Ela viu uma sombra negra enorme com chifres atravessar na frente da moto dela. Não era imaginação, não era o sol, não era nada natural. Era uma criatura. Ela jurou para mim com lágrimas nos olhos que não foi acidente. Foi o Marcos que mandou aquela coisa buscar ela. E a única razão dela ter sobrevivido foi porque no momento do impacto ela gritou o nome de Jesus. Foi aí que eu comecei a entender com quem meu tio realmente tinha feito negócio. Depois do acidente da Flávia, fiquei obcecado em descobrir a verdade sobre meu tio Marcos. Eu tinha 18 anos em 2008. Estava naquela fase de adolescente que se acha invencível e acha que pode desvendar qualquer mistério. Meu melhor amigo era o Tiago. A gente se conhecia desde o colégio e ele era tão curioso quanto eu. Quando contei para ele sobre o quarto secreto que a Flávia tinha visto, sobre as fotos com alfinetes e o sangue,
Ele ficou tão intrigado quanto eu. A gente sabia que o Marcos tinha uma chácara grande em Senador Canedo, uns 40 minutos de Goiânia. Ele ia para lá quase todo fim de semana, mas ninguém da família nunca tinha sido convidado para visitar. Era tipo um santuário particular dele, um lugar onde ele passava dias sozinho, fazendo sabe-se lá o quê. Descobrimos através do Daniel, meu primo que ainda trabalhava com ele, que o Marcos ia viajar para São Paulo numa sexta-feira de setembro e só voltaria na segunda. Combinamos de ir até lá no sábado à noite. Eu peguei o carro do meu pai escondido. Disse que ia dormir na casa do Tiago. A gente saiu de Goiânia umas 10 horas da noite, quando tudo já estava escuro e as ruas mais vazias. O caminho até Senador Canedo parecia mais longo do que era. Acho que era o nervosismo batendo. O Tiago ficava o tempo todo perguntando se a gente não estava fazendo besteira, se não era melhor desistir, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Chegamos lá quase meia-noite. Era lua nova, o céu estava completamente escuro, sem estrelas. A chácara ficava numa estrada de terra bem afastada das outras casas, cercada por um muro alto. Desligamos o farol do carro uns 200 metros antes e fomos a pé o resto do caminho. O silêncio era perturbador. Não tinha grilo cantando, não tinha cachorro latindo, nada. Só um silêncio pesado e real, como se até a natureza tivesse medo daquele lugar. Pulamos o muro nos fundos, onde tinha menos iluminação. Caímos num gramado seco, cheio de folhas mortas. A casa principal era grande, mas tinha um aspecto abandonado mesmo sendo nova. Janelas escuras, algumas até pregadas com tábuas de madeira. Móveis cobertos com lençóis brancos que a gente via através das frestas. Parecia que ninguém morava ali de verdade, que era só uma fachada. Começamos a procurar alguma coisa diferente, algum lugar que parecesse mais usado. Foi quando vimos no fundo do terreno uma construção menor, tipo um galpão grande. Tinha luz acesa lá dentro, dava para ver pelos vãos das telhas. Meu coração começou a bater mais rápido. A gente se olhou e, sem falar nada, caminhou até lá, tentando não fazer barulho. A porta de metal estava entreaberta, rangendo com o vento. O Tiago ficou do lado de fora, vigiando, e eu entrei. Assim que coloquei o pé lá dentro, senti aquele cheiro, enxofre misturado com algo doce e enjoativo, como carne podre. O que eu vi naquele galpão me assombra até hoje. No centro tinha um altar coberto com um pano vermelho escuro, manchado. Em cima do altar, uma estátua de mais ou menos 1 metro de altura de uma criatura com chifres, asas de morcego e um rosto distorcido, horrível. Ao redor, velas pretas, algumas acesas, outras derretidas, formando poças de cera no chão. Livros antigos espalhados pelas mesas, a maioria em latim, alguns com símbolos que eu nunca tinha visto na vida. E no canto, uma caixa de madeira grande, tipo um baú. Me aproximei da caixa com as mãos tremendo. Abri devagar e vi papéis, muitos papéis. Eram contratos. Peguei alguns e comecei a ler à luz fraca das velas. Um deles era de 1996. Tinha o nome completo do Marcos, o CPF dele e uma cláusula que dizia: prazo de vencimento 25 anos, a partir da assinatura. Forma de pagamento: a alma do contratante será entregue no momento da morte. A assinatura no final do papel não parecia ter sido feita com caneta. Era marrom escura, irregular, como sangue seco. Tinha outros contratos também, de outras pessoas que eu não conhecia. Todos com o mesmo tipo de cláusula. Todos assinados com o que parecia ser sangue. Tentei tirar foto com o celular, mas quando apontei a câmera, o aparelho desligou sozinho. Liguei de novo. Tentei outra vez, desligou de novo. Foi aí que percebi. O ar tinha mudado. Ficou mais pesado, mais frio, difícil de respirar. Senti uma presença atrás de mim, como se alguém tivesse entrado sem fazer barulho. Me virei devagar e não tinha ninguém, mas eu juro que escutei.
Escutei uma respiração bem perto da minha nuca, aquela respiração pesada, rouca, que não era humana. Meu corpo inteiro arrepiou, as pernas ficaram moles. A porta do galpão bateu com força, mesmo sem vento. Do lado de fora, o Tiago gritou meu nome, apavorado. Larguei tudo que estava segurando e corri. Corri mais rápido do que nunca tinha corrido na vida. Pulamos o muro, entramos no carro e saímos dali em alta velocidade sem olhar para trás. O Tiago estava branco, suando frio. Ele me contou que quando a porta bateu, viu uma silhueta. Uma figura alta, escura, parada exatamente na entrada do galpão. Não era sombra de árvore, não era o Marcos. Era algo que não deveria existir. A gente dirigiu em silêncio até Goiânia, cada um processando o que tinha visto e sentido. Quando chegamos na casa dele, fizemos um acordo. Nunca mais falaríamos sobre aquela noite, mas o Tiago nunca mais foi o mesmo depois disso. Ficou mais calado, mais na dele, mudou até de igreja. E tudo que ele dizia quando eu tentava tocar no assunto era: a gente viu algo que não devia ter visto. Depois daquela noite na chácara, passei anos evitando meu tio Marcos. Tinha medo dele, medo do que eu tinha visto, medo de que ele descobrisse que eu tinha invadido o espaço dele. Entre 2008 e 2015, só via ele de longe nas festas de família. E quando via, ficava quieto no meu canto. Mas em janeiro de 2015, fui obrigado a ir no aniversário de 80 anos da minha avó Neuza. E foi lá que vi meu tio de novo, de perto. Quase não reconheci ele. O Marcos completou 50 anos naquele mês, mas parecia ter 70, 80 anos. A mudança era absurda. Em 7 anos ele tinha envelhecido de um jeito que não era normal. Ele sempre foi vaidoso, malhava, usava cremes caros, tinha aquele cabelo preto escuro bem cuidado. Quando o vi naquele aniversário, o cabelo estava ralo, branco, caindo. A pele acinzentada, cheia de manchas, os olhos fundos com olheiras roxas profundas. Parecia um homem que estava morrendo por dentro. Minha prima Letícia trabalhava como manicure e às vezes ia na casa dele fazer as unhas porque ele tinha vergonha de aparecer em público. Ela me contou uns meses depois que a situação dele era pior do que a gente imaginava. Disse que o cabelo dele caía aos montes, que quando ela passava a mão na cabeça dele para fazer massagem, vinha tufos inteiros de cabelo na mão. A pele tinha ficado áspera, grossa, meio escamosa em alguns lugares. E tinha as marcas nas costas. A Letícia me mostrou uma foto que tirou escondido porque achou que ninguém ia acreditar. Eram 3 arranhões fundos, paralelos, que iam do ombro direito até embaixo da cintura. Profundos mesmo, como se garras enormes tivessem arrastado com força na pele dele. O mais assustador era que essas marcas nunca saravam. O Marcos passou pomada, foi em médico, dermatologista, nada adiantava. Elas sempre ficavam vermelhas, inchadas, parecendo frescas, como se tivessem sido feitas naquele dia. E ele reclamava que ardiam, queimavam, principalmente de madrugada. Uma vez a Letícia estava fazendo as unhas dos pés dele na sala quando ele pulou da cadeira gritando. Disse que tinha alguém espiando pela janela, uma mulher de branco olhando para ele. A Letícia olhou e não viu nada. Era 2º andar do apartamento, nem teria como ter alguém ali. Mas ele estava apontando, suando, os olhos arregalados de pavor, gritando: "Tá ali aquele vulto, você não tá vendo?" A Letícia ficou com tanto medo que pegou as coisas dela e nunca mais voltou. Disse que o jeito que ele estava não era normal, que parecia possessão. E não era só a aparência física que estava mudando. Os negócios dele começaram a desandar também, e desandar rápido. Em 2015, uma das 5 lojas pegou fogo sem explicação nenhuma. O laudo dos bombeiros dizia incêndio de origem indeterminada. Não havia problema elétrico, não tinha vela, cigarro, nada que justificasse. Simplesmente pegou fogo do nada de madrugada e queimou tudo. Prejuízo de mais de R$500 mil que o seguro não quis cobrir porque não conseguiram determinar a causa.
Outra loja foi assaltada 3 vezes em 2 meses. Sempre de madrugada, sempre levavam pouco dinheiro, mas destruíam tudo. Quebravam computadores, rasgavam documentos, era vandalismo puro. A polícia não conseguiu pegar ninguém, as câmeras de segurança falhavam sempre nas noites dos assaltos, como se algo interferisse na gravação. Os funcionários começaram a pedir demissão em massa. Diziam que viam vultos, ouviam sussurros, sentiam presenças estranhas dentro das lojas. 3 funcionárias tiveram crise de pânico dentro da loja do centro. Uma delas, a Shirley, que trabalhava no caixa, jurou de pé junto que viu uma criatura escura, alta, com olhos vermelhos brilhando, parada no corredor do estoque às 6 horas da tarde. Era ainda claro, tinha gente na loja, não estava vazia. Ela gritou, desmaiou, e quando acordou, pediu demissão na hora. Disse que não voltava ali, nem se pagassem o dobro. Outras funcionárias confirmaram que sentiam algo errado, um peso no ar, uma sensação de estar sendo observada o tempo todo. O Marcos ficou paranoico. Instalou câmeras de segurança modernas em todos os lugares, nas lojas, na casa, no carro. Meu primo Daniel, que tinha voltado a trabalhar com ele porque precisava de dinheiro, me chamou escondido num bar uma noite de 2016. Ele trouxe o notebook dele e me mostrou umas gravações das câmeras. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Sombras se movendo sozinhas, produtos caindo das prateleiras sem ninguém encostar, portas abrindo e fechando. Mas a pior gravação era de uma madrugada. 3h33 da manhã, a câmera do corredor da loja da Avenida Goiás gravou uma figura. Não era sombra projetada de nada, era uma forma preta, densa, humanoide, mas distorcida, muito alta. Ficou parada na porta do escritório por 3 minutos, olhando diretamente para a câmera. Dava para ver tipo uns olhos, 2 pontos de luz vermelha, onde deveria estar o rosto. Depois de 3 minutos, a figura simplesmente sumiu. Não andou, não se moveu. Desapareceu. O Daniel estava tremendo quando me mostrou aquilo. Disse que estava lá naquela noite, que tinha visto aquela coisa com os próprios olhos. Minha avó Neuza viu o Marcos naquele aniversário dela e não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou o filho e perguntou chorando: "Meu filho, o que você fez? O que você fez com sua vida?" O Marcos afastou ela devagar, com aquele olhar vazio, cansado, derrotado. Ele balançou a cabeça e disse uma coisa que ficou na minha memória: "Mãe, a senhora não quer saber, e já é tarde demais. Me restam 6 anos. Ninguém entendeu o que ele quis dizer com aquilo naquela hora. Mas eu sabia exatamente o que era. Tinha visto os contratos, 25 anos a partir da assinatura. E o prazo dele estava acabando. Em 2018, 3 anos antes do prazo final do Marcos acabar, algo aconteceu que mudou tudo para mim. Foi num sábado à tarde. Eu estava saindo do Flamboyant Shopping depois de fazer umas compras. Estava andando para o estacionamento quando alguém me agarrou pelo braço. Levei um susto, virei rápido e era ele, o Marcos. Mas não era mais aquele homem rico e imponente de anos atrás. Era um cadáver ambulante, um zumbi vestido de gente. Ele estava irreconhecível, magro, muito magro, os ossos da face aparecendo embaixo da pele esticada, usando óculos escuros dentro do estacionamento coberto, tentando esconder os olhos. As mãos tremiam segurando meu braço, a respiração estava ofegante como se tivesse corrido uma maratona. A roupa, que antes era sempre de marca, estava larga nele, amarrotada. Ele sussurrou com a voz rouca, desesperada: "Preciso falar com você. Agora. Por favor." Fomos até o carro dele, um Civic velho que tinha substituído os carros importados. Entramos e ele trancou as portas. Ficou uns 2 minutos em silêncio, as mãos no volante, tremendo. Tirou os óculos escuros e eu vi os olhos dele, amarelados, fundos, com olheiras roxas que pareciam buracos. Tinha medo naqueles olhos, um medo tão profundo que me deu até pena dele. Então, ele começou a chorar.
Chorou como uma criança, soluçando, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Ele falou tudo. Contou que em 1996 estava completamente desesperado. Sem emprego, devendo para agiotas, ameaçado de morte se não pagasse. Foi para São Paulo tentar recomeçar, mas a situação só piorou. Estava morando na rua, passando fome, dormindo embaixo de viaduto. Numa noite de maio, estava sentado numa calçada escura do Brás, pensando em se matar, quando um homem se aproximou dele. Um homem muito bem vestido, cheirando a perfume caro, com um sorriso educado. O homem chamou ele pelo nome, Marcos. Só isso já era estranho, porque ninguém ali o conhecia. O sujeito se sentou do lado dele e começou a falar coisas que ninguém deveria saber. Falou sobre as dívidas, sobre os agiotas, sobre a humilhação que ele sentia. Falou sobre os sonhos que ele tinha quando criança, sobre a promessa que ele fez para o pai dele no leito de morte de que ia ser rico. Como aquele homem sabia de tudo isso? O Marcos ficou paralisado, sem conseguir falar. O homem então fez a oferta. Disse que podia dar ao Marcos tudo o que ele sempre quis. Dinheiro, poder, sucesso nos negócios, mulheres, respeito, tudo. Em troca queria só uma coisa, devoção. 25 anos de devoção, de serviço, de obediência. Depois desse prazo, a alma do Marcos seria dele. O Marcos achou que o cara era louco, riu na cara dele. Mas o homem não riu de volta. Ele olhou nos olhos do Marcos e foi aí que ele viu. Os olhos eram completamente negros, sem branco, sem íris, sem pupila, só preto profundo. O Marcos me contou que naquela hora ele entendeu que não estava falando com um ser humano. Mas ele estava tão desesperado, tão cansado de sofrer, que aceitou mesmo assim. O homem tirou uma faca pequena do bolso, pegou a mão do Marcos e fez um corte na palma da mão dele. Aquela cicatriz circular que eu tinha visto quando criança. O sangue escorreu, o homem encheu uma caneta com o sangue e entregou para o Marcos. Deu um papel para ele assinar. O Marcos assinou. Assinou a alma dele em troca de 25 anos de prosperidade. No dia seguinte, o dinheiro começou a aparecer. Oportunidades começaram a surgir do nada. Pessoas começaram a confiar nele, a fazer negócio com ele. Em 6 meses, ele era rico. Em 2 anos tinha milhões. Mas ele sabia o preço. Sabia que tudo aquilo ia acabar no dia 15 de março de 2021, quando ele completasse 56 anos. 25 anos exatos depois da assinatura. E ele tentou aproveitar, tentou não pensar nisso, mas quanto mais perto do prazo, mais tudo começava a desmoronar. O Marcos me agarrou pela camisa, os olhos cheios de lágrimas, a voz desesperada. Disse que tentou quebrar o pacto. Tentou de tudo. Procurou gente que mexe com essas coisas, bruxos, médiums, nada funcionou. Tentou se aproximar de Deus, mas não conseguia. Toda vez que tentava orar, sentia uma dor insuportável no peito, como se tivesse algo queimando por dentro. Tentou entrar em igreja e o corpo simplesmente não obedecia. Era como se uma força invisível o impedisse. Ele disse que faltavam 3 anos. 3 anos para o dia da entrega. E que eles já estavam cobrando. As visões tinham começado. Ele via coisas no quarto dele de noite. Sombras de pé no canto, olhando. Ouvia vozes chamando o nome dele. Vozes que vinham de dentro da própria cabeça. Sentia cheiro de enxofre do nada. As marcas no corpo apareciam sozinhas, queimaduras, arranhões. Ele estava sendo atormentado, lentamente destruído, preparado para a entrega. E não tinha nada que ele pudesse fazer. Fiquei sem palavras. Tentei dizer alguma coisa, tentar ajudar, mas ele balançou a cabeça. Disse que não tinha mais salvação para ele, que o pacto era eterno, que tinha assinado com sangue. A única coisa que ele queria era me avisar para nunca aceitar nada parecido, não importa o quão desesperado eu tivesse.
Me disse para fugir de qualquer promessa de riqueza fácil, de qualquer atalho, porque o diabo cumpre o que promete, mas cobra tudo no final, e o preço sempre é maior do que você imagina. Saí daquele carro com as pernas bambas, o coração acelerado e a certeza de que meu tio não chegaria vivo em 2021. De 2018 até 2021, vi meu tio Marcos definhar completamente. Ele vendeu tudo que tinha sobrado, as lojas que restavam, os imóveis, o carro bom. Ficou só com o essencial. Dizia que o dinheiro não valia mais nada, que só queria paz. Mas a paz não chegava. Pelo contrário, quanto mais perto do prazo final, pior ficava o tormento dele. Era como se estivessem preparando ele para algo, tirando tudo aos poucos, destruindo por dentro e por fora. Minha avó Neuza, mesmo magoada com as escolhas do filho, nunca desistiu dele. O amor de mãe é maior que qualquer decepção. Em 2019, ela tentou levar ele na igreja quadrangular do setor Campinas, onde ela congregava havia mais de 40 anos. A vovó tinha fé que se o Marcos entrasse na casa de Deus, se ouvisse a palavra, ainda daria tempo de ser salvo. Mas ele não conseguiu entrar. Literalmente não conseguiu. Eles chegaram na porta da igreja num domingo de manhã. O Marcos colocou um pé dentro e outro fora, tentando entrar. Mas o corpo dele começou a reagir de um jeito assustador. Suor frio escorreu pelo rosto inteiro. As pernas tremeram e fraquejaram. Ele começou a vomitar ali mesmo na entrada. Os irmãos da igreja correram para ajudar, mas ele gritou para ninguém encostar nele. Gritou que eles não entendiam, que ele não podia entrar ali. Minha avó chorava, segurava a mão dele, implorava: "Filho, entra, pede perdão a Jesus, ele ainda pode te salvar." O Marcos olhou para ela com aqueles olhos fundos e disse uma coisa que partiu o coração da minha avó. Disse: "Mãe, ele não me quer mais. Eu escolhi o outro lado há 23 anos. Eu assinei com meu próprio sangue. Tem contrato, mãe. Contrato que não pode ser quebrado." Eles foram embora dali e minha avó chegou em casa arrasada. Contou para minha mãe que tinha perdido o filho, que o Marcos não pertencia mais a este mundo. Ela rezava todo dia, acendia velas para os santos, mas no fundo sabia que era tarde demais. O Marcos passou a morar sozinho num apartamento pequeno de 2 quartos no setor oeste. Vendeu a casa grande do setor marista e foi viver com o mínimo. O apartamento ficava na Rua 3, num prédio velho de 6 andares sem elevador. Ele morava no apartamento 302, no 3º andar. Os vizinhos começaram a reclamar quase imediatamente. Toda noite tinha gritos vindo de lá, gritos de pavor, de desespero, implorando para alguém ir embora. A síndica do prédio, Dona Marli, uma senhora de uns 60 anos, bateu na porta dele várias vezes. Ela me contou pessoalmente em 2020, quando fui visitar o Marcos, que a situação estava insustentável. Disse que às 3 horas da manhã, sempre 3 horas em ponto, começavam os gritos. Eram gritos de quem está sendo atacado, de quem está vendo algo aterrorizante. Os vizinhos ligavam para ela, queriam chamar a polícia, achavam que tinha alguém machucando ele. Uma noite, Dona Marli ficou preocupada, achando que ele estava sendo assaltado ou pior. Ela subiu e encostou o ouvido na porta do apartamento dele. O que ela ouviu a deixou gelada. Ouvia o Marcos implorando com uma voz agoniada: "Mais tempo, por favor, mais 1 ano, eu faço o que vocês quiserem." E ela jurou que ouviu outras vozes respondendo. Vozes graves, roucas, rindo, várias vozes ao mesmo tempo, como se tivesse gente lá dentro com ele. Mas quando ela bateu na porta e gritou, perguntando se estava tudo bem, só o Marcos respondeu. E ele estava sozinho no apartamento. Depois disso, Dona Marli nunca mais encostou o ouvido naquela porta. Ela disse que aquelas risadas não eram humanas, que nenhuma TV ou som reproduz aquele tipo de riso. Era um riso de prazer, de quem está se divertindo com o sofrimento alheio. Era um riso de coisa que não devia existir.
Os outros moradores começaram a evitar o Marcos. Fingiam que não viam quando cruzavam com ele no corredor. Alguns até se mudaram do prédio por causa dos gritos noturnos. O Marcos me ligava direto de madrugada nessa época, sempre às 3 da manhã, sempre assustado, sempre com aquela voz trêmula. Numa dessas ligações ele me contou o que via. Disse que tinha 3 deles no quarto toda noite. 3 figuras altas, escuras, paradas nos cantos do quarto, só olhando. Um deles ficava apontando para o calendário na parede, sempre para o dia 15 de março. Eles não falavam com a boca, mas ele ouvia na cabeça. Ouviam vozes contando os dias. Faltam 284 dias, faltam 97 dias, faltam 12 dias. Minha avó continuou tentando ajudar. Toda semana ela ia até o apartamento dele levar comida, remédio, roupa limpa. Mas ele não deixava ninguém entrar, nem ela. Então ela ficava na porta, apertava o interfone e orava. Orava alto pelo filho, clamava o sangue de Jesus, pedia misericórdia. E do outro lado do interfone, o Marcos chorava. Ele dizia: mãe, ele não me quer mais, e eu não mereço. Eu fiz coisas terríveis para conseguir aquele dinheiro. Arruinei famílias, destruí vidas. Eu sabia o que estava fazendo e escolhi o dinheiro. Agora estou pagando o preço. Meu pai Roberto, desesperado vendo o sofrimento da minha avó, chamou um padre em 2020 para tentar ajudar. O padre Antônio, da paróquia de Campinas, era conhecido por fazer exorcismos. Ele aceitou ir até o apartamento do Marcos. Mas quando chegaram no prédio, o padre não conseguiu subir. Ele entrou no elevador, apertou o botão do 3º andar, mas começou a passar muito mal. Falta de ar, tontura, o coração disparado. Desceu no térreo, saiu cambaleando, precisou sentar na calçada. O padre olhou para o meu pai e disse que tinha uma força muito grande protegendo aquele apartamento. Uma força que não era de Deus. Ele tentou, mas foi expulso antes mesmo de chegar perto da porta. Disse que em 30 anos de sacerdócio nunca tinha sentido uma opressão espiritual tão forte. E o pior, disse que pelo que ele conseguiu sentir, o Marcos já não tinha mais opção de salvação. O pacto era forte demais, antigo demais, e o prazo estava acabando. Não tinha mais o que fazer a não ser rezar para que Deus tivesse misericórdia da alma dele. Mas todos nós sabíamos que o destino do Marcos já estava selado desde aquela noite de 1996. Em dezembro de 2020, 3 meses antes do prazo final, recebi uma ligação que nunca vou esquecer. Era um sábado, 4 horas da tarde, horário incomum para o Marcos me ligar. Normalmente ele só ligava de madrugada quando o tormento estava mais forte. Mas dessa vez a voz dele era diferente. Não era só desespero, era súplica mesmo. Era um pedido de socorro de quem está afogando e sabe que vai morrer se ninguém estender a mão. Ele disse: me ajuda, por favor. Eu quero me entregar a Deus, mas não consigo. Toda vez que tento orar, sinto que vou morrer. Me ajuda. Eu já tinha me convertido nessa época. Em 2008, logo depois daquela noite na chácara, procurei uma igreja evangélica e aceitei Jesus. Congregava numa igreja no setor Pedro Ludovico. Falei com o pastor Felipe, expliquei a situação toda. Não escondi nada. Ele era um homem de uns 50 anos. Já tinha visto muita coisa no ministério dele, mas quando contei sobre o pacto, sobre os contratos assinados com sangue, vi a preocupação no rosto dele. O pastor topou ir comigo no domingo à tarde. Chegamos no apartamento umas 3 horas. A porta estava entreaberta, o Marcos tinha deixado aberta para a gente. Empurramos devagar e o cheiro que saiu de dentro foi a primeira coisa que me atingiu. Cheiro de mofo, de comida estragada, de algo pútrido misturado com enxofre. Tive que cobrir o nariz com a camisa. O pastor Felipe fez o mesmo, mas continuamos entrando. A cena era pior do que qualquer filme de terror que eu já tinha visto.
O apartamento era um pesadelo vivo. Todas as janelas cobertas com panos pretos pregados com pregos na parede. Nenhum feixe de luz entrava ali. Lixo acumulado por todo canto, embalagens de comida, garrafas vazias, roupas sujas jogadas pelo chão. E nas paredes tinha rabiscos por toda parte. O Marcos tinha escrito frases com caneta, com giz e algumas claramente feitas com sangue seco. Dava para ler as frases mesmo com pouca luz. Faltam 90 dias. Eles vêm me buscar. Não tem volta. O pacto é eterno. 15/03/2021, dia da entrega. Tinha outras coisas escritas também. Símbolos que eu não reconhecia. Desenhos de criaturas horríveis. Era como entrar na mente de alguém que estava enlouquecendo. Alguém que sabia exatamente quando e como ia morrer. O Marcos estava sentado no sofá e eu quase não o reconheci. Tinha emagrecido uns 30 quilos desde a última vez que eu tinha visto ele uns meses atrás. Os ossos da face tão salientes que parecia uma caveira. Cabelo completamente branco e ralo, dava para ver o couro cabeludo. A pele acinzentada, quase transparente. As olheiras tão fundas e roxas que parecia que os olhos tinham afundado no crânio. Ele era um cadáver vivo. Ele estava com feridas abertas nos braços e nas pernas. Não eram feridas normais, pareciam queimaduras, mas tinham formatos estranhos, quase como letras ou símbolos gravados na pele. O pastor Felipe se aproximou, ajoelhou na frente dele e perguntou com a voz firme: "Irmão Marcos, você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?" O Marcos levantou a cabeça, olhou para o pastor com lágrimas escorrendo e gritou: eu quero, mas eles não deixam." O pastor colocou a mão na testa dele para orar. A reação foi imediata. O Marcos começou a se contorcer, a gritar como se estivesse sendo queimado vivo. Ele pulou do sofá, caiu no chão, se debatia como um peixe fora d'água. Gritava que estava queimando, que tirasse a mão, pelo amor de Deus que tirasse. O pastor afastou a mão assustado. E quando olhamos a testa do Marcos, tinha uma marca vermelha, inchada, exatamente no formato da mão do pastor, como se ele tivesse sido marcado com ferro quente. O pastor Felipe pegou a Bíblia pequena que tinha trazido na mochila, abriu em João capítulo 3, versículo 16 e começou a ler em voz alta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Marcos começou a gritar ainda mais alto, tampou os ouvidos com as mãos, balançava a cabeça de um lado para o outro. Gritava: não leia, eles ficam furiosos quando você lê. O pastor continuou, agora mais alto, mais firme: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi aí que aconteceu algo que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Fumaça começou a sair das mãos do Marcos. Fumaça de verdade, cinza, subindo. Ele tirou as mãos dos ouvidos, olhou para elas apavorado e tentou pegar a Bíblia do pastor, como se quisesse ler junto, como se quisesse se agarrar àquelas palavras. No segundo que os dedos dele tocaram a capa de couro da Bíblia, um chiado. O som de carne sendo queimada na chapa quente. O Marcos soltou a Bíblia gritando e ela caiu no chão. As digitais dele ficaram marcadas na capa, queimadas, como se tivesse segurado fogo. O pastor Felipe recuou, ficou pálido. Ele tremeu, pegou a Bíblia do chão e guardou. Em 30 anos de ministério, nunca tinha visto nada assim. O Marcos caiu de joelhos no chão, chorando feito criança. Dizia entre soluços: Tá vendo? Tá vendo? O pacto eu assinei. Não posso voltar atrás. Já é deles. Eu já sou deles. Não tem salvação para mim. Não tem mais tempo. Faltam 3 meses. 3 meses e vem me buscar." Houve um momento de silêncio pesado. Só o som do choro do Marcos e a nossa respiração ofegante. Então ele parou de chorar, levantou a cabeça e me olhou.
Olhou fundo nos meus olhos com uma lucidez que eu não via nele há anos e disse com uma voz calma, resignada: "Se você contar minha história um dia, conta tudo. Não esconde nada. Conta para os jovens, para os adolescentes, para todo mundo que achar que atalho vale a pena. Conta que o diabo não brinca em serviço. Ele cumpre o que promete, isso é verdade, mas cobra também. E ele sempre, sempre cobra mais do que vale a pena, muito mais." Saímos daquele apartamento em silêncio. O pastor Felipe estava tremendo ainda no carro. Ele encostou a cabeça no volante e respirou fundo várias vezes antes de conseguir dirigir. Disse que nunca, em toda a sua vida, tinha sentido uma opressão espiritual tão forte. Disse que havia uma força de trevas muito grande segurando aquele homem, impedindo qualquer luz de chegar nele. E que, pelo que ele tinha presenciado, o Marcos realmente não tinha mais salvação. O tempo dele tinha acabado. A única coisa que restava era esperar o dia marcado e rezar para que Deus tivesse misericórdia no julgamento final. Aquela foi a última vez que vi meu tio Marcos vivo. 15 de março de 2021. Segunda-feira, aniversário de 56 anos do Marcos. Exatos 25 anos depois que ele assinou aquele pacto maldito em São Paulo. Eu sabia que aquele dia ia chegar, mas nunca imaginei que seria daquele jeito. Nunca imaginei que o fim dele seria tão aterrorizante, tão real, tão impossível de explicar para quem não viu. Dona Marli, a síndica do prédio, me contou cada detalhe daquela noite nos dias seguintes. Ela disse que às 11 horas da noite ouviu o Marcos gritando do apartamento dele. Mas não era o grito de desespero de sempre. Era um grito de negociação, de quem está tentando adiar o inevitável. Ela conseguia ouvir do apartamento dela no segundo andar. "Ainda não. Faltam 3 horas. Vocês prometeram até meia-noite." Depois disso, silêncio. Um silêncio tão pesado, tão anormal, que até os barulhos normais do prédio pareciam ter sumido. O silêncio durou até 2 horas da manhã. Dona Marli disse que ficou acordada, inquieta, sentindo que algo muito errado ia acontecer. Às 2 horas em ponto, começaram os gritos. Mas não eram gritos humanos. Era um berro gutural, animal, misturado com algo que ela nunca tinha ouvido antes. Era o som de alguém em agonia absoluta, em terror puro. O prédio inteiro acordou. Portas se abriram, vizinhos saíram no corredor. E o grito continuava. "Não! Me solta! Jesus, me ajuda! Alguém me ajuda!" O segurança do prédio, seu José, um homem de uns 60 anos que trabalhava ali havia 15, correu para a sala de monitoramento. Ele me contou depois, antes da polícia mandar apagar as gravações, que olhou nas câmeras do 3º andar. O que ele viu o deixou paralisado. Tinha uma mancha escura na frente da porta do apartamento 302. Não era sombra projetada por nada, porque não tinha nada ali que pudesse projetar. Era uma névoa preta, densa, que se movia, que parecia viva. Seu José piscou, achou que era defeito na câmera. Esfregou os olhos e olhou de novo. A mancha tinha sumido, mas 5 minutos depois, às 2h20, começaram os gritos finais. Gritos que ele disse que vão assombrar ele até o dia que morrer. Gritos que acordaram não só o prédio, mas a rua inteira. Vizinhos de outros prédios ligaram para a polícia. Dona Marli ligou para o SAMU. E ela ligou para minha mãe também, porque tinha o telefone dela como contato de emergência. Chegamos lá eu, minha mãe Regina, meu pai Roberto e minha tia Sônia. A polícia já estava na porta do apartamento tentando arrombar. A porta estava trancada por dentro com a corrente de segurança. Tiveram que forçar, arrebentaram a fechadura e a corrente. Quando a porta abriu, aquele cheiro saiu como uma onda. Cheiro de enxofre, de ovo podre, de carne queimada, tão forte que 2 policiais tiveram ânsia de vômito e recuaram. Entramos, e o que vimos vai ficar gravado na minha memória até eu morrer.
O Marcos estava caído no chão da sala, de bruços, os olhos arregalados, a boca aberta num grito congelado, a expressão de terror absoluto no rosto, mas a posição do corpo não era natural. As costas estavam arqueadas para trás de um jeito impossível, como se a coluna tivesse quebrado. Os braços esticados para frente, as mãos com os dedos retorcidos como garras. Parecia que ele tinha tentado se agarrar em algo enquanto era arrastado. Ao redor dele, em círculo perfeito, 12 velas pretas estavam acesas. Todas as 12. Mas o apartamento estava trancado por dentro. Ele estava sozinho. Quem acendeu aquelas velas? Nas paredes da sala tinha arranhões profundos, como se garras enormes tivessem passado. Marcas de 3 dedos paralelos, arranhando desde o teto até o chão em algumas partes. O reboco tinha caído, a parede estava rasgada. Não era unha humana, era algo muito maior, muito mais forte. A janela da sala estava escancarada, a cortina rasgada ao meio, balançando com o vento. Mas o apartamento era no 3º andar. Não tinha escada de incêndio, não tinha como ninguém entrar ou sair por ali. E mesmo assim, a janela estava aberta, como se algo tivesse saído ou entrado por ali. Minha mãe desmaiou assim que viu o corpo. Minha tia Sônia vomitou no corredor. Meu pai ficou branco, precisou se apoiar na parede para não cair. Eu me aproximei do corpo tremendo. Foi quando vi o celular dele caído no chão, do lado da mão direita. A tela estava acesa, iluminando o rosto do Marcos. O aplicativo de mensagem estava aberto. Tinha uma mensagem digitada para mim, mas não tinha sido enviada. Estava salva como rascunho. Peguei o celular com a mão tremendo e li. Eles chegaram. São 3. Altos, pretos, olhos vermelhos. Me perdoa por nunca ter te ouvido. Me perdoa por quase te levar junto. Jesus é real. O inferno também é real. Foge dessa vida. Foge enquanto dá tempo. Eles estão me levando agora. A mensagem terminava ali, cortada no meio da palavra agora. Como se ele tivesse sido interrompido. Como se algo tivesse arrancado o celular da mão dele. O SAMU chegou 15 minutos depois. Mas não tinha mais nada a fazer. O Marcos estava morto. O médico atestou óbito às 2h40 da manhã. Causa oficial: parada cardíaca. Mas qualquer um que viu aquela cena sabia que não foi morte natural. Ninguém morre em parada cardíaca com o corpo retorcido daquele jeito, com aquela expressão de terror, cercado por velas acesas e marcas de garras nas paredes. Ninguém. Levaram o corpo para o IML. No dia seguinte, liberaram para o velório, mas com uma condição: caixão lacrado. O legista conversou reservadamente com meu pai e disse que o corpo tinha apresentado deterioração acelerada e inexplicável nas poucas horas que ficou lá. E que o odor era tão forte, tão persistente, que nenhum produto químico conseguiu remover. O corpo não podia ficar exposto, tinha que ser lacrado. O velório foi na Capela 3 do cemitério Santana. Levaram coroas de flores, como é de costume. Em 1 hora, todas as flores murcharam, todas sem exceção. Ficaram pretas, secas, caídas, como se tivessem sido queimadas por dentro. O funcionário do cemitério disse que nunca tinha visto aquilo. Tentaram trocar as flores, colocaram outras. Murcharam em meia hora. Desistiram de colocar mais. O caixão ficou lacrado e mesmo assim aquele cheiro vazava. Cheiro de enxofre, de morte, de coisa podre. Tiveram que colocar vários incensos ao redor, mas não adiantava muito. As pessoas que foram se despedir ficavam pouco tempo, não aguentavam o cheiro. E teve outra coisa estranha. Durante a noite do velório, cachorros de rua invadiram o cemitério. Os seguranças tentaram espantar, mas eles voltavam. Ficaram uivando a noite inteira ao redor da capela. Uivos longos, tristes, como se sentissem algo que a gente não sentia. No enterro, na manhã do dia 16 de março, minha prima pequena Ana, de 5 anos, estava no colo da mãe. De repente, ela apontou para o canto do jazigo e perguntou: "Mãe, quem são aqueles homens de preto olhando a gente?" A mãe dela olhou. Não tinha ninguém.
Perguntou: que homens, filha? A Ana apontou de novo. Aqueles 3 ali, de roupa preta, só olhando. Tão muito altos. A mãe dela ficou gelada, pegou a menina e saiu correndo do cemitério. Não voltou nem para a despedida final. Enterramos o Marcos às 10 horas da manhã do dia 16 de março de 2021. Ele tinha 56 anos. Tinha tido tudo nessa vida. Dinheiro, poder, mulheres, sucesso, e perdeu a única coisa que realmente importava. Perdeu a alma dele e agora estava pagando o preço para o resto da eternidade. 3 dias depois do enterro, eu não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do meu tio. Aquele rosto contorcido de terror, os olhos arregalados, a boca aberta, num grito silencioso. Via as marcas nas paredes, as velas acesas em círculo, a mensagem inacabada no celular. Tudo passava na minha cabeça como um filme de terror que não parava nunca. Eu acordava suado, com o coração disparado, sentindo aquele cheiro de enxofre como se tivesse impregnado na minha memória. Na madrugada do dia 19 de março, 3 horas da manhã, acordei de um pesadelo terrível. Sonhei que eu estava no lugar dele, que eu estava naquele apartamento escuro, cercado por aquelas sombras altas, e elas estavam vindo me buscar. Acordei gritando. Minha esposa acendeu a luz assustada. Sentei na cama, coloquei as mãos no rosto e comecei a chorar. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo meu tio, pelo homem que ele era antes de 1996, antes daquele pacto maldito, pelo ser humano que se perdeu na ganância, no desespero, na ilusão de que dinheiro e poder valem mais que a alma. Chorei pela minha avó Neuza, que perdeu o filho e não pôde fazer nada para salvar ele. Chorei pela Flávia, pelas vidas que ele destruiu no caminho, pelos sócios que morreram ou enlouqueceram. Chorei por tudo aquilo, mas chorei também por mim. Porque em 2008, logo depois que invadi aquela chácara e vi os contratos, o Marcos tinha me oferecido algo. Ele me chamou num canto numa festa de família e disse que queria me dar uma oportunidade. Disse que ia me fazer sócio de uma das lojas, que eu ia prosperar, que ia ter dinheiro, carro, tudo o que eu quisesse. Só precisava confiar nele, seguir os conselhos dele, fazer o que ele mandasse. Eu tinha 18 anos, estava desempregado, sem perspectiva, e quase aceitei. Quase aceitei até minha mãe Regina perceber a conversa. Ela se intrometeu, me puxou pelo braço e levou para longe do Marcos. Naquele dia, quando chegamos em casa, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos e implorou chorando. Filho, não aceita nada desse homem. Pelo amor de Deus, não aceita. Ele está tentando te levar para o mesmo caminho dele. Você não vê? Ele quer te arrastar para o inferno junto. Promete para mim que você não vai aceitar nada dele. Eu prometi, e aquela promessa salvou minha vida. Naquela madrugada do dia 19 de março de 2021, caí de joelhos no chão do meu quarto. Minha esposa ficou do lado, me observando preocupada, sem entender o que estava acontecendo. Eu juntei as mãos e orei. Orei de verdade, com o coração partido, com medo, com arrependimento. Jesus, eu não sei nem como orar direito, mas eu vi o que acontece quando a gente escolhe o outro lado. Eu vi o fim do meu tio. Eu vi para onde ele foi. E eu não quero esse fim. Eu não quero acabar assim. Eu te aceito. Entra na minha vida, me salva dessa escuridão, me livra de seguir o caminho dele. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Senti uma presença no quarto, mas não era aquela presença pesada e sufocante que senti na chácara. Era diferente. Era leve, calorosa, reconfortante. Era paz. Uma paz que não fazia sentido no meio de todo aquele desespero e dor. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes na vida. E junto com a paz veio uma certeza. A certeza de que eu tinha sido poupado, de que Deus tinha me protegido quando quase aceitei a oferta do Marcos, de que eu ainda tinha tempo,
Fiquei ali de joelhos chorando por mais de 1 hora. Não era mais choro de desespero, era choro de alívio, de gratidão, de quem sabe que escapou de algo terrível. Minha esposa se ajoelhou do meu lado e orou comigo. Ela não sabia todos os detalhes ainda, mas sabia que algo profundo tinha acontecido. Quando finalmente levantei, me senti diferente, mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas, como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas. No dia seguinte, acordei com uma decisão clara. Peguei tudo que o Marcos tinha me dado ao longo dos anos e joguei fora. Um relógio Rolex que ele me deu em 2010, dizendo que era presente de aniversário. Roupas de marca que ele comprou para mim. R$ 5.000 em dinheiro que ele tinha me dado meses antes, dizendo que era para me ajudar. Joguei tudo no lixo. Não queria nada que tivesse vindo daquele dinheiro amaldiçoado. Não queria nenhuma ligação com aquilo. Procurei a igreja evangélica do setor Pedro Ludovico, onde eu já ia esporadicamente. Conversei com o pastor Felipe, o mesmo que tinha tentado ajudar o Marcos. Contei toda a história para ele, desde o começo. Contei sobre a chácara, sobre os contratos, sobre a oferta que quase aceitei, sobre o fim do meu tio. Disse que queria me batizar, que queria entregar minha vida completamente a Jesus. O pastor me abraçou e disse que Deus tinha grandes planos para minha vida, que eu tinha sido poupado por uma razão. Me batizei 3 meses depois, em junho de 2021. Foi num domingo de manhã na igreja, na frente de toda a congregação. Quando saí daquela água, senti que tinha deixado o velho Rafael ali embaixo, o Rafael que quase aceitou o caminho fácil, que quase vendeu a alma por dinheiro. Minha mãe estava na primeira fileira chorando de alegria. Depois do culto, ela me abraçou forte e disse: Deus tirou algo bom de toda essa tragédia, filho. Ele te salvou. Você é a resposta das minhas orações. Minha avó Neuza, que já estava bem velhinha com 86 anos, também foi no meu batismo. Ela tinha acabado de perder o filho dela do jeito mais terrível possível, mas mesmo assim foi me apoiar. Depois da cerimônia, ela me abraçou, com aquelas mãos trêmulas de idosa, e chorou. Disse que tinha orado tanto pelo Marcos, tanto, todos os dias durante anos, que acendeu tantas velas, que rezou tanto terço, que implorou tanto para Deus salvar ele. Mas Deus não o salvou, porém Deus me salvou. Eu era a resposta tardia das orações dela. Eu era a vitória no meio da tragédia. Hoje, em 2023, 2 anos depois da morte do meu tio, eu sirvo a Deus na mesma igreja onde me batizei. Faço parte do Ministério de Jovens. Trabalho principalmente com adolescentes e jovens adultos, exatamente a idade que eu tinha quando quase caí na armadilha. Uso o testemunho do meu tio para alertar esses meninos e meninas sobre os perigos dos atalhos, das promessas fáceis, da ganância. Já tive vários jovens vindo me procurar depois que ouviram minha história. Alguns confessaram que foram abordados por pessoas oferecendo prosperidade rápida, sucesso garantido nos negócios, dinheiro fácil. Outros disseram que foram convidados para rituais, para seitas, para reuniões especiais onde prometem poder e riqueza. Quando eles me contam isso, eu mostro as fotos que tenho do meu tio, mostro ele em 2005 no auge. Rico, com carros importados, roupas caras, ostentando, e mostro ele em 2020. Destruído, acabado, um cadáver ambulante, atormentado, esperando a morte. Mostro onde ele está enterrado no cemitério Santana. Já levei alguns grupos de jovens lá para visitar o túmulo, para mostrar que aquilo é real, que não é história, que não é filme, é a vida real. É o que acontece quando você vende sua alma. A realidade assusta mais do que qualquer sermão bonito. Tem uma última coisa que nunca contei para quase ninguém, só para os pastores da minha igreja. Uma semana depois do enterro, no dia 23 de março, voltei ao apartamento do Marcos com meu pai. A gente precisava limpar e liberar o imóvel para o proprietário. As paredes do quarto ainda tinham aquelas frases que ele tinha escrito.
Decidimos pintar tudo de branco para cobrir. Demos 3 demãos de tinta, deixamos secar e fomos embora. No dia seguinte voltamos para terminar a limpeza. As palavras tinham voltado, não as mesmas que o Marcos escreveu. Eram outras, novas, escritas com algo preto e escorrido na parede recém-pintada, como se tivesse sido escrito com piche ou sangue coagulado. Dele somos. Você poderia ser também. Ainda há vagas. Meu pai ficou branco, começou a tremer. Saímos correndo daquele apartamento. Ligamos para o pastor Felipe, explicamos o que tinha acontecido. Ele foi até lá com mais 2 pastores e 3 irmãos da igreja. Fizeram oração, ungiram as paredes com óleo, declararam a palavra de Deus sobre aquele lugar. As frases sumiram na hora em que eles oraram. Pintamos de novo. Nunca mais voltaram, mas eu sei o que foi. Foi um aviso. Foi um recado direto para mim. Eles queriam eu também. Queriam continuar o legado de destruição na família. O diabo tinha perdido o Marcos e queria me pegar em seguida. Mas Jesus me livrou. Me livrou naquela madrugada de 19 de março, quando clamei por ele de joelhos. Me livrou quando minha mãe impediu que eu aceitasse a sociedade em 2008. Me livrou quando me levou para a igreja, quando me batizou, quando me deu uma nova vida. Se você está lendo esse testemunho agora, ou ouvindo essa história, e está envolvido com algo parecido, macumba, trabalhos, pactos, seitas, sociedades secretas, qualquer coisa que promete riqueza e poder em troca de pouca coisa, ainda há tempo. Meu tio deixou para tarde demais. Ele teve 25 anos para se arrepender, para voltar atrás. Tentou nos últimos 3 meses e não conseguiu. O pacto era forte demais, antigo demais. Mas você ainda tem tempo. Jesus recebe quem vem com coração sincero. Não importa o que você fez, não importa o que você assinou, não importa o que você prometeu. Ele é maior que qualquer pacto, maior que qualquer força das trevas. Mas não demore, o diabo está de olho, esperando você enfraquecer. E o tempo passa rápido, muito mais rápido do que você imagina. Eu vi o preço que meu tio pagou. Vi com meus próprios olhos o tormento dele, o desespero, a morte horrível. Vi para onde ele foi. E não desejo esse fim para o meu pior inimigo. Não seja mais uma estatística do inferno. Não venda sua alma por dinheiro que vai acabar, por prazer que vai passar, por poder que não vai durar. Escolha a vida, escolha a luz, escolha Jesus. Enquanto você tem fôlego, tem chance. Meu tio Marcos não teve no final, mas você ainda tem agora. Não desperdice essa chance, porque quando o prazo acaba, quando eles vêm te buscar, não tem volta. Não tem misericórdia, não tem segunda chance, e aí vai ser tarde demais. Eternamente tarde demais.